As árvores, elas não provam dos seus próprios frutos, os rios não bebem das suas próprias águas e as nuvens não derramam água sobre si mesmas. Então, a força dos bons é para benefício de todos. Graça e paz. Porque graça, além de ser um favor que não merecemos nos dado por Deus, graça também é um poder capacitador. A graça de Deus, ela nos capacita. A paz que eu te desejo é a mesma paz que Cristo diz: com vocês eu deixo a minha paz. A paz é aquele poder que nos faz comungar com Cristo e comungar todos entre nós. Quando ela habita dentro do nosso coração, seja qual for as circunstâncias, seja quais forem as dificuldades, nós atravessamos por tudo isso com absoluta paz e tranquilidade. Tem até um velho ditado: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Gente, me perdoe, mas eu acho que esse ditado é de uma profunda ignorância, porque Deus nunca tardou. Todo o tempo de Deus, para isso houve um propósito. Então, todo o tempo de Deus sobre a tua vida também há um propósito. Se tudo aquilo que durante a sua vida você já pediu para Deus, se tudo que você pediu Ele tivesse lhe concedido, para pensar se teria sido a melhor opção. Muitas vezes o não de Deus é uma proteção para a nossa vida. O não de Deus é o sim para a nossa alegria. O não de Deus é o sim para o nosso livramento. O não de Deus é o sim para a nossa felicidade. O não de Deus é o sim para um caminhar seguro. É um sim para grandes construções. É um sim para grandes recuperações. O próprio Deus nos diz que nós éramos inimigos dele. E através da entrega de Jesus, no momento em que ele se entrega e que ele se faz pecado por cada um de nós, ele nos reconciliou com o Deus Pai. Para sermos filhos dele, para sermos justiça dele, para sermos herdeiros de toda a herança do reino de Deus. Paulo diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Você sabe o que quer dizer resgatado? Resgate. Quando você resgata alguém, você tira essa pessoa do local de aprisionamento. No dicionário, resgatado é aquele que obteve a liberdade através de um preço, de um valor em dinheiro ou de alguma concessão. Resgatado quer dizer alforriado, desencarcerado, livre, liberto. Foi isso que Jesus Cristo fez por cada um de nós quando ele assumiu aquela cruz. E carregando os nossos pecados, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Uma coisa é primordial para que você estude a Bíblia e que você leia a Bíblia. Você primeiro tem que ter absoluta certeza de que a Bíblia é a real palavra de Deus. Ali Deus está tendo uma real contigo e comigo. Deus mesmo diz que nós éramos inimigos dele, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos resgatados dessa era perversa, como Paulo diz. Nós fomos resgatados desse mundo aonde o próprio João fala que jaz no inimigo. O seu governo e o meu governo, no momento em que escolhemos ele para que nos governe, ele passa a ser o nosso governante. Não tem como a palavra de Deus entrar no coração de um homem e não fazê-lo insuficiente para cometer qualquer tipo de pecado. Todo aquele que é tocado pela palavra de Deus, ele não serve mais para o pecado. O pecado o incomoda. Graça nenhuma mais. Um resgatado de continuar vivendo na era perversa, como Paulo menciona. A gente está sempre buscando uma maior paz, uma maior tranquilidade, uma maior confiança, uma maior entrega, uma maior aceitação. Tudo se transforma dentro daquele aonde realmente passa a se alimentar da palavra do Pai. Porque como ele mesmo diz, pode pai e mãe te largarem, te esquecerem, mas ele jamais te abandonará. Um amigo pode te abandonar, um filho pode te abandonar, um namorado pode te abandonar, um marido pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Porque ele é o próprio amor. Foi a lei de Jesus, amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame-os também. Ame o teu próximo como a ti mesmo, mas a Deus em primeiro lugar, porque é dele que vem o nosso alimento. É dele que vem a nossa graça, é dele que vem a nossa paz, é dele que vem a nossa longanimidade, é dele que vem a nossa alegria. A minha alegria é a alegria do Senhor que habita em mim. E eu ouvi de uma professora o seguinte: quando alguém te disser que você tem um rei na barriga, diga, eu tenho um rei na barriga.
porque o Rei habita em nós. Ele está aqui, olha. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Todo cristão, ele pode dizer sim, com toda humildade. Não no sentido de arrogância, prepotência ou soberba, mas todo cristão pode dizer: eu tenho Rei na minha barriga, porque Deus habita em você. Ele se fez sofrimento para que nós pudéssemos ter a alegria de vivermos na graça e na paz de Deus, na graça e na paz de Jesus. Em Isaías diz que Deus se agradou em moer o seu único filho. Que tristeza é isso. Ele precisou de fazer um ato tão cruel ao seu próprio coração. Você imagina, aquele que é o próprio amor, tendo que moer o seu próprio filho para que pudesse se reconciliar conosco e nós nos reconciliarmos com ele. Agora eu te faço um questionamento. Quantas vezes neste mundo, aqueles que nos viram a cara, nós não nos importamos? Quantas vezes neste mundo, pessoas que de repente deixaram de ser nossos amigos, deixaram de caminhar conosco por alguma razão e nós não nos importamos com essas pessoas. Porque a inimizade entre nós e Deus não foi feita de Deus para conosco, foi uma escolha de nós para com Deus. E ele se preocupou, entregou o seu próprio filho, com certeza moeu o seu próprio coração, ao ter feito todo o sacrifício em Jesus, para que Jesus levasse os nossos pecados. E hoje, quando Deus olha para Jesus, ele vê a nós. Tem pessoas que realmente elas não servem mais para andar conosco. É ruim dizer isso, né? Servir. É estranho, mas é verdade. Tem pessoas que elas muitas vezes não podem estar nos nossos convívios. Tem pessoas que precisam tratar alguns sentimentos dentro dos seus próprios corações. Tem pessoas que elas tentam tratar as suas próprias revoltas atacando os outros. Tudo isso é fato, isso existe. Porque da mesma forma que Deus usa pessoas, o diabo também usa. O diabo também cega muitas vezes a gente, não só da palavra de Deus, mas muitas vezes o diabo ele tenta nos cegar daquilo que realmente nós somos, da forma que nós agimos. Existem pessoas que invejam aquilo que temos ou até aquilo que somos. E pelo que eu observo no mundo, nesse meu mais de meio século de vida, eu percebo o seguinte: as pessoas mais invejam aquilo que somos do que exatamente aquilo que nós temos. Então, existem pessoas que nem sempre elas são adequadas para o nosso convívio, da mesma maneira que a gente também muitas vezes não serve para andar com determinadas pessoas, para conviver com determinadas pessoas, para estar em determinados lugares. Nós não somos mais do que absolutamente ninguém, inclusive na carta de Gálatas ele também fala sobre isso. Mas é que às vezes as coisas não se adequam, as coisas não se misturam, como óleo e água. Você pode botar ali, bater, e aquilo não se mistura. Então, existem ambientes e pessoas que simplesmente não conseguem se misturar, não conseguem ter uma boa convivência, ou não são muitas vezes boas influências. Com isso, a gente muitas vezes opta por esquecer aquela pessoa da nossa vida. Imagina se Deus tivesse feito isso conosco. Se Deus tivesse escolhido que, já que nos voltamos contra Ele, já que nos fizemos inimigos de Deus, que Ele também nos esquecesse. O mundo estava perdido. Eu não sei nem mencionar ou, imaginar de como seria. Mas uma coisa, gente, é a presença física não ser adequada para estar na nossa vida, ou a nossa presença física não ser adequada para estar em determinadas vidas de determinadas pessoas, em determinados ambientes. Uma coisa é a presença física, a outra coisa é a vida espiritual. Então, nós podemos até nos desligar fisicamente de algumas pessoas, mas nunca podemos nos desligar espiritualmente dos nossos irmãos, porque todos somos irmãos. Então, deseje sempre para essas pessoas, as quais nem sempre podem estar na sua vida, que elas estejam melhores do que você. Não que você não esteja bem, que você esteja muito bem, mas que você de todo o coração ore por essa pessoa desejando que ela esteja ainda melhor do que você. Que ela esteja mais alegre do que você, mais realizada do que você, mais feliz do que você, que ela esteja tendo um entrosamento familiar melhor do que o seu, que ela esteja indo longe. Uma coisa, gente, é a gente se separar fisicamente, outra coisa é a gente se separar espiritualmente. Nunca se afaste de ninguém espiritualmente. Jesus mesmo disse que nós devemos amar os nossos inimigos, amar em Cristo Jesus, amar de forma espiritual. Nem sempre podemos trazer para o nosso seio de convívio, para o nosso seio familiar, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida,
mas com certeza nós podemos manter cada uma dessas pessoas espiritualmente vivas no nosso coração. Então eu te desejo graça e paz. E então que o Pai te abençoe. Um beijo para você e fica com essa reflexão. Tchau.